Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar da franquia Indiana Jones e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, tudo bem? Eu sou o Vinícius e bem, nesse podcast de hoje, podcast especial, vamos mais uma vez falar de uma franquia famosíssima do cinema, talvez uma das maiores franquias, não em quantidade de filmes, mas com certeza em importância, em peso e memórias para as pessoas, que é a franquia Indiana Jones, essa franquia que se iniciou lá no dia 12 de junho de 1981 e está completando 40 anos do seu lançamento agora em 2021, então a gente escolheu para comemorar, para conversar sobre filmes, para rever os filmes. Eu quero, antes da gente começar a dissecar e conversar sobre os 4 filmes que a franquia tem, vamos primeiro lembrar de uma coisa, um quinto filme já está confirmado, né? Era para ter saído em 2019 o quinto filme de Indiana Jones, foi adiado para 2020, foi adiado agora para 2021, não vai sair em 2021, vai sair em 2022, mas vai sair. Quais são as lembranças, para começar, quais são as lembranças que vocês têm de Indiana Jones? Vocês já tinham assistido, obviamente, os 4 filmes, ou nunca tinham assistido os 4 filmes completos? Qual a lembrança que vocês têm desses filmes de Indiana Jones, ou do primeiro filme, que é o que inicia toda essa jornada? Como o seu irmão gosta de dizer, cara, você está de sacanagem ao fazer uma pergunta dessa, cara. A franquia Indiana Jones, em especial o primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida, que no inglês só tem esse nome, não tem o prefixo Indiana Jones, isso é uma tradução BR. Sim. É um filme que passou exaustivamente na Globo e é uma coisa que eu lamento que as novas gerações não tenham acesso direto a isso na TV. Não tinha aquela experiência de você esperar um puta de um filme de aventura, chegar e você ficar colado na tela da TV vendo o que tava acontecendo. Mas o primeiro impacto de tudo, certamente, é o visual do personagem. É aquele cara de camisa aberta, sujo, com um chapéu e um chicote. É o clássico visual do aventureiro, sabe? Então isso já era muito impactante. Você já sabia muito do que ia acontecer só de olhar o personagem principal na tela. Ele é a personificação do aventureiro, né? E não quer dizer que ele é a personificação de um herói. Ele não é montado como se ele fosse aquele herói perfeito, sabe? Ele é um humano. E é muito legal essa representação do Indiana Jones, né? A figura dele é muito clássica. Eu me lembro de ter assistido o primeiro, lógico, na TV. Só que eu acho que eu assisti muito novo, eu não tinha a lembrança perfeita. E os outros dois eu tinha visto também só pedaços e o último eu vi também só pedaços, sabe? Então, eu nunca peguei e assisti a franquia de uma maneira assim, seguida, completa, entendendo tudo, sabe? E realmente foi uma experiência muito legal, cara. Eu lembrava bastante do primeiro filme, assim, quando eu tava assistindo o primeiro filme, eu falei, o primeiro filme, beleza, eu já assisti quando criança, lembrava bastante, já tinha reassistido outras vezes, mas o segundo e o terceiro, eu tinha lembrança só de cenas mesmo, eu nunca tinha parado pra reassistir como eu tinha feito com o primeiro. E o quarto filme, que é o mais recente, que já saiu em 2008, esse eu tinha mais lembranças. Então eu lembro de já ter gostado quando eu era mais novo, de ter gostado do filme, nas reassistidas que eu dei desse primeiro filme, continuou um grande filme. E também lembro de não ter gostado tanto do quarto filme por lembrança, assim, né? E reassistindo, aí acabei... E quando você reassiste todos de uma vez, aí você tem mais certeza disso. Mas a gente vai conversar muito sobre esses filmes e vamos começar conversando, então, desse primeiro filme, né? Que é o que a gente tem a memória, que saiu lá no dia 12 de junho de 81. No Brasil, saiu no dia 25 de dezembro do mesmo ano, né? Então foi um filme do Natal do ano de 81 aqui no Brasil. Filme dirigido pelo Steven Spielberg. Steven Spielberg já era um diretor que eles estavam moldando o cinema blockbuster, né? Basicamente, já tinha lançado grandes filmes ali, tinha lançado o Tubarão, tinha lançado o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e era um diretor grande já tava crescendo muito na época. O Indiana Jones, obviamente, vai ajudar a crescer ainda mais, juntamente com a história criada por um cara chamado George Lucas, né? Criou uma franquia bem pequenininha também, né? Basicamente, George Lucas e Steven Spielberg são os caras que moldam o cinema dos anos 80 em termos de blockbusters, que vão disputar ali todo
do ano, tipo, o meu filme tá em primeiro, segundo, terceiro, é ali. Eles vão dominar o cinema nos anos 80. Mas essas grandes produções foi um dos fatores que o filme foi muito difícil deles conseguirem vender o filme, né? Porque o George Lucas, ele tinha essa ideia, apresentou pro Spielberg, que o Spielberg, ele fala que ele queria fazer um filme do James Bond, né? Sim. E o George Lucas falou, não, tem uma ideia legal de um arqueólogo que vai em uma aventura e tal. E só que quando eles foram vender isso para os estúdios, os estúdios conheciam o Spielberg, e o Spielberg era conhecido por... sempre ultrapassar o orçamento e ultrapassar o cronograma. Ótimo. Então o pessoal ficava com o pé atrás, né, cara? Não só isso. Um ano antes havia saído aquele filme pequenininho chamado O Império Contra-Ataca. Que... Não conheço, Anderson. Acho que pouca gente conhece. É listado como um dos melhores filmes da história e também é o melhor da franquia Star Wars como um todo. E o Lucas, ele já era muito conhecido por ser... Isso a gente tem que falar. Ele é um bom criador de conceitos e ele é um bom marqueteiro. Ele sabe vender o produto e ele sabe fazer dinheiro em cima disso. Como diretor de atores, ele é muito fraco. Basta a gente ver a trilogia que agora é do meio. Mas eu acho que ele próprio sabe disso. Oi? Eu acho que até ele sabe disso. Por isso que chama diretores disso, que são melhores. Não sei porque ele continua insistindo nisso, sabe? Mas, e também porque ele é um cara com um tino de negócio, então ele bate pesado nessa parte de negociação. A maior parte dos estúdios que recusaram o projeto é porque o Lucas chegava assim, eu quero $20 milhões pra fazer... $20 milhões no final dos anos 70, a gente tá falando. Que a ideia do filme, ela começou a ser... O primeiro roteiro do filme é datado de 78 já. E ele chegou, eu quero $20 milhões e vocês não vão dar um pitaco, vocês não vão aparecer no estúdio. Tudo que acontecer lá vai ser controlado ou pelo Steven ou por mim. Nenhum estúdio queria abrir mão do poder, porque todo estúdio dá o dinheiro, mas é assim, a gente vai ficar em cima. Você vai fazer o que a gente mandar. Você trabalha pra gente, não é a gente que trabalha pra você. Então, isso foi muito difícil de vender o filme. E então eles aproveitaram esse tempo, e aí teve a saída do Império Contra-Ataca pra refazer o roteiro, ajustar algumas outras coisas e tentarem vender o filme novamente, até que a Paramount topou a ideia. E aí, esse daqueles casos que entram pra história, que deve ser igual o cara que recusou os Beatles. Isso aí não tem potencial, não vai dar em nada. Tá aí, né? Sim, história... George Lucas, como o Anderson comentou, tinha essa história há um tempo já, né? Que na verdade era... O Indiana Jones era o Indiana Smith, né? Na história original, né? Que ele criou na sua história, que... juntamente com o Philip Kaufman, que é um cara que é acreditado no filme, depois como também um dos criadores. E o Lawrence Kasdan é um cara que vem depois pra escrever o roteiro, né? Ele vem depois pra escrever o roteiro. O Philip Kaufman, ele era um cara que era do cinema mais cabeça, um cinema de drama, um cinema mais... Não tem nada a ver com o que é feito no Indiana Jones com cinema de aventura e o que o George Lucas fazia no Star Wars, por exemplo. E são uns caras que... É um cara que ajudou o George Lucas a melhorar a sua história, e depois veio o Lawrence Kasdan, que é o cara que assina o roteiro de fato do filme. E lembrando que o George Lucas já tinha Lucasfilmes, né? E um grande produtor da época, lá o Frank Marshall, com a sua produtora também, apoiam o projeto, né? Que vai ser distribuído pela Paramount Pictures. O filme acabou tendo um orçamento de $18 milhões, então foi quase ali, basicamente, o que o George Lucas queria, e um faturamento de $389 milhões. Então o filme foi um sucesso de bilheteria, um sucesso de crítica. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham de Os Caçadores da Arca Perdida? É um exemplo de como se fazer uma homenagem e ainda assim você criar um produto único. Porque o filme, ele é basicamente uma colagem, e isso é falado abertamente entre os criadores da franquia. Eles queriam muito referenciar as aventuras que eles assistiam na TV nos anos 30, anos 40, aquela coisa das aventuras de domingo de manhã, e o visual do aventureiro, as influências vindas do Tio Patinhas, que eles falam isso abertamente também, essa coisa, porque o Tio Patinhas é um personagem de 1947, e que ele tinha esse espírito de viajar pelo mundo, atrás de relíquias históricas, tesouros escondidos e etc. Então é tudo uma mistura de coisas que já existiam, mas ela é moldada de uma forma única, porque o personagem, como o Everton falou, ele não é o herói perfeito. Muito pelo contrário, em certa parte do filme é um tremendo filho da puta. Sim, tem hora do filme que eu falo, tipo, caramba, eu não tô gostando muito do Indiana Jones, sabia? Do personagem, eu tô achando muito cuzão. Caralho, tá me irritando um pouco. Que cuzão, né, cara? Mas você entende, e o filme deixa isso bem claro, que ele, enquanto aventureiro, ele é um cara intrépido, ele vai e faz o que tiver que fazer, contrasta muito com a figura dele de professor. Então, o filme mostra que ele é uma pessoa muito complexa, ele não é o clássico modelinho de sai pra uma aventura, aí vai pra outra, aí volta e tal, não sei o que. Isso virou o padrão pra tudo que veio depois. Então, por isso que esse filme é historicamente importante em relação a isso. Mas, principalmente, ele é um filme em que você não para do primeiro ao último minuto. É incrível como um filme, em teoria, tão longo, e que tem quase 2 horas, parece que foi uma respirada. Você sentou, putz, o filme acabou já. Sim, são poucos momentos que você realmente... E
isso que o Anderson comentou, um filme que toda hora tem ação, toda hora tem uma coisa acontecendo, não deixando de lado contar uma boa história que tenha sentido, que você entenda os personagens, porque muitas vezes você pode falar, putz, o filme é muito rápido, não acontece nada, eu não entendi nada, mas é muito pelo contrário, você entende tudo que tá acontecendo, você conhece os seus personagens, cada coisinha que vai aparecendo ali, você vai moldando o Indiana Jones, o personagem principal, e os outros que vão aparecendo durante a jornada do filme, e mesmo assim é um filme que te mantém atraído o tempo inteiro. Ele é um filme que mexe demais com o seu emocional. Você se importa com os personagens, sabe? Cada cena tem um propósito, sabe? Aquela cena, por exemplo, da apresentação da Marion, que depois vai ser utilizada no futuro do filme, sabe? É muito interessante. Todos os personagens você acaba gostando, sabe? Até os vilões, você encara eles, eles são ótimos vilões, cara, porque eles são realmente a personificação do mal, sabe? Com certeza, essa primeira trama, eu sei que vai ser muito... Spoilers eu não preciso nem falar que vão ter, obviamente, a gente tá falando do filme de 40 anos. Estamos comemorando 40 anos do filme, né? Mas esse primeiro filme, Indiana Jones vai encontrar a Arca da Aliança, que é uma relíquia bíblica, que teoricamente conteria os 10 mandamentos, e nisso ele vai enfrentar nazistas. E esse não é só o plot do primeiro filme, né? Como também vai ser do terceiro, e não é à toa, né? O filme se passa nessa época de Segunda Guerra Mundial, a época que o nazismo está ascendendo e os americanos estão batalhando isso, seja não diretamente, mas com o seu personagem no cinema. Em 36 os Estados Unidos ainda não havia entrado na guerra. Oficialmente em 36 eu acho que ainda, dependendo da época do ano, ainda não havia começado oficialmente. A guerra começou quando os alemães invadiram a Polônia. Eu acho que foi em 36. Eu não lembro, eu acho que foi em setembro de 36. A guerra é de 39 a 45 oficialmente, né? Mas os alemães invadiram a Polônia, eu acho que em 36, se eu não me engano. E o filme se passa ali no início dos anos 30, né? O filme, não vou lembrar a data exata, mas... passa em 36 o filme mesmo. Em 36, isso. E bem, tem basicamente esse plot, que é o plot, assim, básico, né? Que é o que é a jornada da aventura, é o que chama o Indiana Jones pra seu evento, né? Que você ia atrás da Arca da Aliança, você conhece o personagem que vai atrás desses itens dados, é um arqueólogo que nem... Tem algum filme que fala assim, mas você não é um professor? Aí a gente fala assim, em meio período, né? No outro período eu sou o Indiana Jones, esse aventureiro, esse cara que vai pra aventura. E o filme cria, assim... Na verdade, depois, já me adiantando, desculpa te interromper, a gente descobre que ele, enquanto professor, não é o Indiana Jones. É o Henry outra pessoa. Ele é o Indiana Jones enquanto aventureiro. Sim, tem esse ponto, né? E, cara, é legal porque é um filme que... Esse filme é legal porque, assim, ele cria a aura do personagem principal, ele joga os mistérios ali, umas coisas que são subentendidas do caráter dele, da história dele, do porquê de algumas coisas, como isso que o Anderson comentou. E mesmo que não explique no primeiro filme, não é algo que faz diferença. É algo que cria mais você... cria mais um senso de que, puta, eu gostei desse personagem e ele tem muito mais a oferecer. Porque o filme, ele cria a figura do Indiana Jones, ele não quer dizer que, tipo, ele cria durante o filme inteiro. Não, ele cria na primeira cena. A primeira aventura dele, que é bem separado do resto do filme, ele já cria toda a mística em cima do personagem, sabe? E ela também já introduz o vilão do filme. Eu acho que são os minutos iniciais mais bem utilizados na história do cinema, porque em pouco mais de 7, 8 minutos você já estabelece o herói, a jornada dele, quem vai ser o rival dele ao longo do filme e por que ele tá fazendo aquilo. E o tom do filme, né? E o tom do filme, porque ele começa com aquela coisa dele ter que trocar um ídolo, olha, português tá bom. Tô andando muito professor Gil Brother. Mostrar o ídolo dele, um ídolo de ouro que ele vai ter que trocar pra não acionar armadilha e tal. E novamente falando, essa cena ela é inspirada em quadrinhos do Tio Patinhas, escritos pelo Carl Barks nos anos 40 e anos 50. E a famosa... E aí combina na famosa cena dele correndo da pedra rolante, que é uma cena de ação que dá um calafrio, você fica nervoso até hoje, porque em determinado momento o Indiana ele cai. Aí você fala, puta, a pedra vai ser pega. E aí depois você descobre que aquilo não estava previsto, o Harrison Ford caiu e ele continuou com a cena. Ou seja, ela dá um aspecto tão forte emocional em você, ela mexe tanto com a sua emoção em poucos minutos, que você fica doido querendo saber o que vai acontecer o resto do filme. Mesmo que você já tenha assistido esse filme, sei lá, 1 milhão de vezes. Uhum. E aí, aqueles pontos da criação de cenas que são icônicas pro cinema e pras pessoas que, por algum motivo, nunca tenham assistido os filmes do Indiana Jones, conhecem a cena, sabem da onde saiu, sabem que aquilo é de algum lugar específico, no caso do Indiana Jones, né? Você tem o conhecimento no imaginário popular da cena, mesmo que você não conheça a fundo o personagem, o filme
e toda a franquia. Ele estabelece já que o Indiana Jones é muito fácil. Mesmo que tenha sido sem querer, isso não estava previsto em roteiro nem nada, mas você estabelece, pô, o cara tem um plano, ele executa o plano. Pô, o plano deu certo. Não, o plano não deu certo, agora ele vai ter que correr. Ele tá fugindo. Ih, quase morreu. Quer dizer, não é alguém que entra e sai, eu sou fodão. É um cara que apanha pra cacete, velho. E é um modelo de estrutura. O filme, quando... não só esse filme, né, mas o filme quando saiu lá nos anos 80, o George Lucas falou pro Steven Spielberg que vai dirigir meu filme e tal, parceria, se conheciam, né? Assim, não é garantia de que vai ter novos filmes, né? Esses filmes não saíam com garantias de franquia, que nem hoje em dia acontece pra muitos casos. Mas o George Lucas sim tinha ideia de que poderia ter uma continuação de história, só que quando foi confirmado que teria as continuações, ele não tinha história pra isso, né? Depois que foi criado. O próprio Steven Spielberg, ele fala que o George Lucas falou pra ele, cara, se esse filme for bem, eu quero que você dirija mais 2 depois, cara. Sim, é meio que um contratinho entre nós, né? Eles são amigos da época da faculdade da Universidade da Califórnia, e eles são amigos um do outro e tal, já dirigiram, claro, esse é o Spielberg dirigindo um filme do George Lucas, mas já teve o contrário também, e é muito legal que eles usam essa amizade pra trazer produtos pra gente, né? Isso eu gosto bastante, e eu acho que o aspecto mais legal da amizade deles é quando o Spielberg lançou Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e foi deu bastante dinheiro à época, e aí o George Lucas lançou aquele filme e o Spielberg, vamos fazer uma aposta, quem fizer mais dinheiro vai dar 1% do faturamento pro outro, e o Spielberg ganha 1% de tudo relacionado a Star Wars até hoje. Que bom pra ele, né? Ou seja, ele pode deixar 20 gerações da família dele sem trabalhar, que eles estão recebendo dinheiro simplesmente por fazerem nada. Exatamente, sem contar os próprios filmes que ele fez, né? Imagina, você tira da equação tudo que o Spielberg filmou e o dinheiro que ele ganhou e ganha até hoje por causa disso, né? Então, conta só o que ele ganha só de Star Wars. Aí toda vez que sai um faturamento, Star Wars amealhou no ano de 2019, sei lá, relacionado a merchandising, em tudo, sei lá, 6 bilhões de dólares. Ele vai receber 1% disso. Então, muito dinheiro, velho. Relacionado também ao Spielberg, só pra gente pegar um gancho, a gente tem aqui no Sofaverso o podcast da franquia De Volta pro Futuro, né? O Steven Spielberg é um dos caras por trás ali da produção, né? Um dos produtores. É o produtor, né? Do filme. Escute lá, que o podcast tá bem legal. E lá também a gente conta a história de que, Indiana Jones é vivido pelo Harrison Ford, um dos papéis mais marcantes da carreira dele. E tanto quanto o Michael J. Fox não ia viver o Marty, aqui o Harrison Ford também não ia viver o Indiana Jones de começo, né? Ele não era nem a segunda escolha, né? Tinha uma lista ali, mas tinha uma escolha principal, que era o Tom Selleck pra ser o Indiana Jones. Na verdade, ele já era a primeira escolha do Spielberg. Quem bateu o pé e falou que não queria era o George Lucas. Porque na cabeça do George Lucas é assim, ele é o Han Solo. Ele não pode ser outro personagem. Eu acho que era muito medo dele disso. Fala, eu escrevi um personagem que é igual o Han Solo, tá ligado? Sim, não, basicamente. Acho que ele tinha esse temor mesmo. Acho que o próprio Harrison Ford também. Eu acho que ele tem algumas coisas bem diferentes do Han Solo. Mas ele fala assim, eu não quero que ele fique marcado por ser o meu ator. Tudo que eu vou fazer tem que ser o Harrison Ford. Ele não queria isso. Então ele bateu muito o pé e falou, não quero. Mas depois de nos extras do Blu-ray de 2016, se eu não me engano, você vê os testes de outros atores e é meio difícil tentar fazer esse exercício porque a gente assistiu com o Harrison Ford, mas ainda dá pra ver que alguma coisa não tava encaixando, sabe? Faltava aquele carisma canalha do Harrison Ford. Né, tipo, no auge, né? Ele tá ali criando mais um dos papéis icônicos que ele vai ter na sua carreira. O Tom Selleck, que era esse ator principal pra viver o Indiana Jones, ele só não aceitou porque ele já tinha contrato pra fazer aquela série da CBS que era a Magnum P.I., que é uma série que ficou bem famosa, né? Ele chegou a ganhar Emmy na série e tal, mas não fez, assim, no sucesso nem parecido com o Indiana Jones, né? Claro, é o papel do Tom Selleck, né, cara? O Magnum é o Tom Selleck, tá ligado? Mas, assim, eu não sei se ele se arrepende, mas se fosse comigo, você pensa, eu vou ficar tanto tempo no meio da África lá, no calor de 50 graus, durante o dia, matando com água podre, que não sei o que, pegando doença e tal. Ou eu vou ficar aqui no Havaí, de boa, de camisa listrada, andando de carro, dando umas biritas aqui, não sei. Eu acho que a longo prazo não parece uma má escolha, não. Sim, mesmo porque você falou ali, foi um filme fácil de gravar, né?
não só nesse filme, mas ao longo dos quatro filmes, né, de toda a franquia, o Harrison Ford fraturou costela, rompeu o ligamento, se machucou feio em vários momentos, porque tem muito, lógico, deve ter dublê, mas tem muita coisa que ali o ator tá fazendo, né, então ele tem esses problemas, fora as filmagens que foram, assim, em diversos países. A cena famosa dele, quando o cara faz aquela malabarismo com a espada, era pra ter uma luta, só que com o Harrison Ford tava podre, velho, fizeram aquela cena dele dando tiro no cara. Essa história é mais ou menos assim, nos Essas também eles contam que grande parte da produção realmente ficou doente porque eles se alimentavam ali nos restaurantes e tal, e tem essa coisa da higiene, da água, do calor e tal, mas o que acontece, eles têm essa cena filmada inteira, com a luta entre eles, o Indiana dando chicotada, o cara balançando a espada, mas o Harrison Ford estava cansado, ele falou assim, eu não aguento mais fazer essa cena, porque eu não dou um tiro nele. Aí eles falaram, tá bom, a gente vai filmar essa porra. No que filmaram, o Spielberg gostou, né? Então, no que filmaram e o Spielberg foi ver, todo mundo começou a rir, todo mundo achou maravilhosa, porque é uma cena que combina muito mais com o caráter do Indiana Jones, do que aquela coisa dele ficar se exibindo, fazendo show-off de lutinha, de chicote, porque esse é um ponto do Indiana Jones. Ele é um cara que ele não perde tempo. Ele soca os caras e sai correndo, sabe? É isso. Ele tem o foco dele... Ele é focado, isso. Chegar no objetivo. Então, assim, se alguma coisa começa a atrapalhar no meio, ele dá um jeito de se livrar daquilo. E cara, como a gente falou comentei que o cinema de aventura, assim, não que ele não existisse, mas George Lucas e Steven Spielberg começam a moldar muito mais como ele vai funcionar. E ainda mais o Steven Spielberg, porque é conhecido por ter criado esse... Tem o cinema que é a marca registrada dele, que depois ele vai pro drama, ele vai pra várias vertentes do cinema, né, vários gêneros diferentes, e posteriormente até falo, o Spielberg nunca mais vai fazer um filme Spielberg, porque é esse o espírito que ele próprio criou pro cinema no começo da carreira dele, né. Ele viria fazer depois, né? Mas você falou essa questão dos estilos, ele é um filme perfeitamente balanceado em todos eles, porque a gente tá falando aqui de um filme que é uma homenagem às matinês de aventura que os produtores assistiam, mas ele também, em certos momentos, é um baita de um suspense intenso, especial a cena final. O filme inteiro tava pegando PG-13 e por causa da cena final ele ia pegar. Foi criada essa PG-13 pra esse filme. Então, e ele ia pegar aí, por causa da cena final, ele ia pegar PG-17, aí eles deram uma mudada na cena, acrescentaram alguns efeitos práticos ali pra dar uma suavizada. Então, e também ele tem a parte de ação, e incrivelmente ele é um filme muito engraçado, e não é uma comédia. Sim. Então ele consegue equilibrar diversos estilos dentro de um mesmo filme, e que realmente a experiência de assistir esse filme, ela é sempre satisfatória. É uma experiência completa, né? E um dos pontos mais notáveis, assim, do filme é a trilha sonora do John Williams, que ela é fenomenal, cara, pra esse filme. É aquele ditado que o John Williams parece que ele consegue acertar o raio diversas vezes no mesmo lugar, né? Porque é essa trilha, é a trilha do Guerra nas Estrelas, a trilha do Jurassic Park, ou seja, notou, o cara é uma lenda. O tema do Indiana Jones é muito bom, e todos os temas que acontecem durante o filme, toda a apresentação do vilão é um tema específico, quando abrem a arca é um outro tema específico, então tudo muito bem pensado e tudo te insere tanto no filme, cara. Não, você mergulha total. E, bem, vocês conseguem destacar... Porque quando a gente fala de um filme completo, a gente gostou do filme inteiro, mas vocês têm cenas preferidas? Porque eu falo assim, assistindo 40 anos depois, e isso também eu acho que tem muito mérito, a história é contada, a história é muito boa, e do Steven Spielberg na direção, quando a gente fala de cinema de aventura, com esses vários gêneros dentro de um filme só, tem cenas que, mesmo 40 anos depois, elas são espetaculares. Se você fica de boca aberta e fala, como eles fizeram isso, né? É um negócio muito fora da curva. E as cenas, e depois quando a gente vai vendo a franquia, as cenas vão meio que... Porque as histórias são contadas, são diferentes, mas ali tem sempre as cenas que são iguais, né? Teoricamente. Tem a cena de perseguição, tem a cena de batalha, tem as cenas tensas ali, do que você não sabe o que vai acontecer, porque a estrutura do filme é basicamente a mesma pra sequências. Mas eu ainda acho a cena de perseguição de carros desse filme a melhor da franquia ainda. Ela é impressionante, velho. Eu acho que ela só vai ser comparada com a cena do trem do terceiro filme. E essa, com certeza, foi a cena que, enquanto eu assisti ao filme, que eu falei, puta, essa cena foi a minha favorita, sem dúvida. Essa cena é muito foda. Eu gosto muito da cena do avião, cara, deles lutando lá. Ele lutando com o cara primeiro, aí aparece um cara gigante, ele pede, dá um tempo aí, cara, deixa eu descansar um pouco. Acabei de bater no cara aqui. Que é a cena da comédia, né? A menina entra no avião, se tranca lá, fica aquela tensão.
Os caras começam a chegar. Mano, é muito bom aquilo, sabe? E esse Brutamontes, ele aparece nos 3 filmes. Só que ele, tipo, cada hora ele é um Brutamontes diferente, né? Do vilão diferente. Mas ele tá nos 3 filmes. Nesse filme, por exemplo. Ele é o Brutamonte da cena do bar. E ele só não aparece no 4º filme porque o ator faleceu de câncer em 2004. Isso mesmo. Que é uma pena. Você vai destacar alguma cena? A gente já falou de algumas cenas aqui, né? A cena da abertura da armadilha, a cena da perseguição do carro, a cena do avião. Tem uma cena que eu me racho de rir toda vez, e eu acho que ela é até o idiota. É quando o Indiana e a Marion, que a gente falou um pouco dela também, que ela é interesse amoroso dele e tal. Que é vivida pela Carrie Allen, né? E o mais legal da Marion é que, apesar dela ser a mulher, ela não é a mulher frágil. Ela entra na porrada junto com ele. Ela bate nos caras também. Por isso que, assim, de longe, ela é a minha personagem favorita, que é criada ali pra fazer Essa aqui não é tanto par romântico, porque ela tem uma personalidade, ela tem uma história própria. Nos outros filmes, sim, completamente. No último filme, sim. Porque ela não aparece nos outros dois. Sim. Eu digo das outras personagens que aparecem. Muito pelo background que eles já dão pra ela, né? Isso, que, tipo, ela já conhecia o Indiana Jones, né? Já tem um passado, então é subentendido que realmente eles se gostam, mas que alguma coisa que ele fez, eles não podem ficar juntos ali. É o que a gente fala, que ele é meio cuzão às vezes também. A gente tem que falar. Mas é incrível o quanto ela funciona com ele e por conta própria. Mas enfim, uma das cenas que eu gosto é uma cena idiota. Não é das grandes cenas do cinema. Os dois estão lutando contra um bando de nazistas ali, numa hora que eles estão numa tenda, um negócio assim, e tem uma hora que ela vai bater num cara, ela bate no espelho, aqueles espelhos que rodam, e o espelho roda e bate na cara do Indiana, sabe? Aí ele começa a olhar estranho pra ela, assim, tipo, por que você fez isso? É uma cena simples, mas eu acho que ela dá muito do tom do filme e da interação entre eles, que eles estão tão alucinados ali que eles não estão vendo o que eles estão fazendo. Eles só precisam sair dali de qualquer jeito. Sim, é totalmente, não só as cenas grandiosas ficam na memória, mas o filme, como é um filme completo, né, e muito bom até hoje, todas as pequenas cenas, no todo, ela não tem cena desperdiçada, pelo menos eu enxergo assim, acho que não tem nada ali que você fala, puta, isso aqui você podia cortar. O filme é montado com todas as cenas que eles precisavam ter pra ser histórico como ele é, e bom como ele é. Tirando algumas coisas que o S do DVD, do Blu-ray te entrega, por exemplo, algumas falhas de montagem de câmera e tal, mas isso é pouca coisa. O filme, ele é perfeito, cara. Ele é um exemplar de um filme que ele consegue trabalhar com tantos estilos e com tantas cenas e com tantas personalidades diferentes e ainda te entregar um produto que é uma verdadeira obra-prima. Não à toa que em 99 ele foi escolhido para entrar para conservação pela Academia do Congresso dos Estados Unidos, pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que eles colocam lá materiais que serão preservados para posteridade, né? Sim. Então, isso é extremamente importante. E não só isso, outra coisa que eu adoro nesse filme são pequenos easter eggs e pequenas referências a outros produtos da cultura pop também. Muito também da Guerra das Estrelas, porque tem alguns códigos que aparecem lá relacionados aos personagens da trilogia do Lucas e etc. Então ele é um filme completo em todos os aspectos. Tem R2D2 e o CPO3 lá nos hieróglifos do filme, né? O código do hidroavião é OB-CPO, que é Obi-Wan, e C3PO também. Sim. Isso continua posteriormente, né? Não é à toa que tá ali. E muita coisa que vai ser referenciada também que eles vão continuar referenciando os outros filmes, não só do Star Wars, mas também de outras coisas que eles queriam homenagear. Por exemplo, James Bond, que o Everton comentou lá, que seria a franquia que o Steven Spielberg queria homenagear, e vai continuar e vai colocar coisas ali pra fazer essa referência. E outra coisa, só pra não deixar passar batido também. E eles batem em nazista, e a gente vê nazista se fudendo no final. Então, poxa, eles continuam com isso, então é uma franquia especial já, desde o começo, desde a concepção da ideia do filme. É como eu falei no BMF do Damon Chapa, é sempre bom ver nazista se fudendo. Com certeza. Bem, vamos continuar? Todo filme de sucesso que faz muito dinheiro, tem muita crítica positiva, tem uma continuação, fatalmente tem uma continuação, né? E não foi diferente. Indiana Jones, agora sim, com o título Indiana Jones, né? Saiu uma continuação, o segundo filme, em 1984, saiu Indiana Jones e o Templo da Perdição. Filme também dirigido pelo Steven Spielberg, mais uma vez, só que dessa vez o roteiro
não é escrito pelo Lawrence Kasdan, é escrito a duas mãos pelo Willard Huyck e pela Gloria Katz. E é um filme que teve um orçamento de 28 milhões de dólares e um orçamento maior que o primeiro, né? Acreditável que o George Lucas tinha falado que ia fazer sucesso, e um faturamento de 333 milhões de dólares. E nesse novo filme, o professor, arqueólogo e aventureiro Indiana Jones, ele tem uma nova missão que é resgatar umas pedras Savacar. Eu esqueci o nome delas, mas são umas pedras místicas pra salvar um vilarejo, né? Libertar crianças que são escravizadas por um culto que acredita em poderes mágicos e sacrifica humanos, coisa simples, coisa tranquila. Vocês gostam desse segundo filme? Eu gosto, porque ele tem um aspecto muito de one shot, tá ligado? Ele é uma das grandes aventuras do Indiana Jones, sabe, assim. Meio que como se, digamos assim, o primeiro, o terceiro e o quarto, eles possuem até uma ligação entre eles, sabe? Mas esse é aquela aventura específica que foi contada, que se fosse um livro seria um conto, sabe? E é literalmente um capítulo de uma série, né? Se for uma série que narra as aventuras do Indiana Jones, esse é um capítulo de uma história fechada que começa e termina no mesmo episódio. Eu acho ele bem divertido, cara. Eu gostei bastante, achei bem divertido, achei ele tem um clima às vezes aterrorizante, assim, que eles tentam criar, eu acho legal. E eu acho a cena de abertura desse filme muito legal também. Do Clube Obi-Wan em Xangai. Sim, isso. Exatamente. E que a conclusão dessa cena eu acho muito boa, quando ele chega no avião e fala, se deu mal lá o Shen, tchau, e fecha a porta e o avião é do cara, tá ligado? É maravilhoso isso, velho. Mas é importante ressaltar também que esse filme, ele é um prequel do filme anterior, ele se passa um ano antes, se passa em 1935. Sim. Isso explica muito mesmo. De porque não é citado nada sobre Caçadores da Arca Perdida. A ideia do Lucas e do Spielberg era justamente, por mais que seja um filme do Indiana Jones, eles não precisam ser necessariamente um puxado pelo outro. Eles queriam trabalhar essas ideias de capítulo. Por isso que esse filme ainda é contado dessa forma. Ele se passa antes dos acontecimentos do primeiro filme. E como o segundo filme, ele tem muito daquela ideia do Lucas também do Império Contra-Ataca. Ele é o filme mais sombrio. Aqui o humor cai bastante. Inclusive, ele até exagera, pra mim, em algumas cenas pra causar espanto, como a cena do ritual lá desse culto, que envolve arrancar coração e etc. São algumas cenas que são muito mais pesadas do que tem em comparação ao primeiro. Hoje até parece meio banal, por tudo que a gente já assiste, já vê outros filmes até de PG-13 fazendo, mas pra época foi um impacto diferente. E dos 4 filmes da franquia, dos 3, eu não vou deixar o quarto à parte, era o que eu menos gostava. Era o que eu menos, quando eu juntava com alguns amigos, a gente juntava pra assistir os 3 filmes de uma vez. Era o filme onde eu ficava meio assim, eu ficava muito, é um filme legal, tem algumas partes legais, mas tem outras partes que eu acho que não envelheceram bem. Mas ainda eu acredito que seja um filme muito divertido e ainda tem seu valor, principalmente pra gente entender quem é o Indiana Jones. Porque no primeiro filme ele é apresentado como uma lenda. Aqui a gente tenta entender por que ele é essa lenda. Sim, e assim, a gente tá falando de um filme que tem um orçamento maior, mas assim, o primeiro filme tem locações diferentes, tem uma aventura muito maior, vai pra vários lugares. Aqui nesse filme é realmente uma viagem, uma história contada numa locação só e é o filme inteiro sendo contado ali. E é aquela aventura direta, né? Eu acho o filme divertido também, eu gosto dos personagens que são introduzidos. Assim, mais ou menos. O short eu acho bem legal. Eu acho ele legal. Porque ele é ele é bem legal com o sidekick ali do Mr. Jones. O moleque é corajoso demais, velho. Você é louco. Não, ele é da hora. O que me irrita no filme é a Willie Scott. É, isso que eu falei. E eu não gosto da Willie. Eu acho que ali eles perderam a mão do quanto que ela vai ser dependente dele e acaba me incomodando em alguns momentos do filme. E a ideia original, eu entendo que essa era a ideia dos produtores. Enquanto a Meryl é autossuficiente, ela não depende do Indiana Jones, ainda que trabalhe com ele, nesse caso aqui é totalmente o contrário. É a dama em perigo, ela precisa do Indiana Jones pra tudo, ela é mimada, ela não sabe o que fazer, então eu já não gostava disso. Com a primeira vez que eu vi o filme, eu falei, caralho, que mulher chata. E segue o filme e você fala, muito dos perrengues ele poderia ter evitado se ele tivesse sozinho, ou se ele tivesse só com o short round. Se tivesse deixado ela lá em Xangai, né? Pronto. Sim, e tipo, você não compra também. Essa relação deles é totalmente diferente do que a relação que ele tem com a Meryl no primeiro filme, né? É uma relação imediatista, né? Acontece ali, vamos comprar essa ideia porque precisa ter essa personagem feminina ali do lado dele. Esse filme também carece de um vilão mais identificável, né?
né? Você tenha porque uma rivalidade direta com o Indiana Jones, eu acho, sim, pelo menos. Porque ele vai apresentando e dá a entender que o imperador lá é o vilão, aí depois o secretário dele, aí aparece o chefe lá do culto, você fica meio perdido, realmente. Aí pra você perceber que todos estão juntos, tal, demora um pouco, sabe? Parece que é uma coisa meio escondida, aquele culto, mesmo pros caras que foram apresentados antes, sabe? E tem pra mim, pitoresca cena do jantar. Essa cena talvez seja a mais clássica desse filme, assim, em termos de lembrança, não de ação e tal. Mas muita gente lembra dessa cena do jantar, né? E é uma cena... motivos certos, não sei. Sim, exatamente, porque é uma cena, a famosa cena do cérebro do macaco, que essa acho que muita gente lembra. Mas, assim, em termos de aventura, tem cenas incríveis. A cena da perseguição lá no trilho do trem. A cena do carrinho é fantástica. É muito boa, velho. É muito boa aquilo, cara. A luta dele com o cara lá, com o gigante lá, o cara também fortão, é muito da hora, sabe? Sim, ele não erra a mão, né, nessa parte de ação, de entregar a aventura do Indiana Jones. O filme não erra a mão, continua bom. Não, é verdade. Mas esse filme também, aqui o Indiana Jones já foi alçado a figura mítica de herói. Sim. No primeiro filme ele é claramente um anti-herói. Tem hora que ele vai acertar, tem hora que ele vai errar. Nesse filme, qualquer atitude que ele tome é sempre pensando em ajudar todo mundo que tá ali. Ele perde essa coisa da cafajestagem do personagem, sabe? Dele ser alguém que primeiro pensar, eu preciso pegar aquele objeto pra mim, depois a gente vê o que faz. Aqui não, eu preciso ajudar eles primeiro, evitar essa coisa toda desses rituais e tal. A própria aventura, né? A própria aventura é isso, né? Porque ele não tá indo pra pegar um objeto pra levar pro museu. Não, ele tá pegando pra ajudar a aldeia lá, né? E o que pra mim torna tudo pior, porque é um filme que se passa antes do primeiro. Então, o que aconteceu pra ele virar drasticamente de um ano pro outro? Sim, dá pra entender. E a relação, tem o Forte ali, que é a criança que tá do lado dele, e ele tem que salvar as crianças, né? Então, não é nada à toa, né? Tudo relacionado. Mas eu também vejo muito mais esse tom aventuresco dele e de herói, né? Do que o primeiro filme, que ele é mais cinza, né? Que ele tem um contraste maior, né? Eu acho isso porque, tipo, colocar um sidekick, uma criança, talvez seria uma ideia de amenizar o filme, mas na verdade ele é mais pesado, né, cara? O que torna tudo muito estranho. Sim, tem esses pontos, mas com certeza ainda é um ótimo filme, tanto em termos técnicos, que eles tiveram mais dinheiro pra fazer e fizeram cenas grandiosas, com esses pequenos pontos, mas que eu acho que não atrapalha a experiência se você quer assistir um filme de aventura, como quem foi assistir Indiana Jones esperava ver. Uma continuação daquele filme que tinha se divertido tanto, e eu acho que não saíram insatisfeitos do cinema, quem assistiu no cinema, e nem quem assistiu posteriormente fala, não foi uma experiência ruim, né? É uma experiência divertidíssima. E eu tenho que fazer muita justiça aqui, porque o personagem do Jonathan Ke Quan, o Short Round, também tá no filme dos Goonies, e esse filme é basicamente uma versão mais sombria dos Goonies. A aventura é a mesma. Sim, assim. Isso mesmo. A estrutura do filme é a mesma. E eu tenho que fazer justiça ao filme, porque o filme não é um filme ruim. Eu acho ele mais fraco em comparação aos outros Indiana Jones. Ao 1 e ao 3º, por exemplo. Então, sim, a gente falar de um filme que é mais fraco, onde a gente tem 2 monstros, não é de todo ruim. Não, se ele fosse ainda um vai filme ser solo, eu acho que ele seria talvez melhor valorizado, se ele não tivesse o peso da comparação com os Caçadores da Arca Perdida. Esse é o peso da franquia, né? Quando você cria uma franquia, que o termo de comparação sempre vai ser feito entre os próprios filmes da franquia, né? E quando você tem filmes como Os Caçadores da Arca Perdida, um dos maiores filmes da história do cinema, o termo de comparação vai ser um patamar muito mais alto, mas com certeza é um filme divertidíssimo que eu acho que vale muito a pena ser assistido. Mas que não passou muito, né? Esse não passou muito na TV, né? Pelo teor dele. Sim, era mais difícil passar do horário da tarde, assim, né? E justamente por esse teor dele, eu ainda acho ele melhor do que muitas das cópias que vieram depois, chupinhadas de Indiana Jones. Com certeza vai ser melhor que a maioria, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Bem, vamos pro terceiro filme? O terceiro filme sai em 1989, um ano especial na história da humanidade. Indiana Jones e a Última Cruzada. É verdade, porque saiu esse filme, né? Não, com certeza, é disso que eu tô falando. Indiana Jones e a Última Cruzada é o terceiro filme, mais uma vez dirigido pelo Steven Spielberg. O roteiro é escrito pelo Jeffrey Baum. E, bem, o filme teve um orçamento de 48 milhões de dólares, o maior orçamento até aqui dos filmes, e um faturamento de 474, também é o maior faturamento até aqui. E nessa história, o Indiana Jones, ele acaba recebendo um envelope misterioso
misterioso que tem informações ali do Santo Graal, o cálice de Jesus Cristo da Última Ceia. Santo Graal, o item lendário que já foi usado em diversos filmes, séries, livros e qualquer outra coisa que o cinema, o audiovisual produz. E ele também tem a aventura em resgatar o pai, que ele descobre que o pai, o Henry Jones, que é vivido pelo Sean Connery, é sequestrado por nazistas, e aí ele vai lá achar o Santo Graal e achar o próprio pai. O que vocês acham de Indiana Jones e a Última Cruzada? Esse filme abre pra mim com a segunda melhor cena da história da franquia, que é a introdução do pequeno Indiana Jones. E como o River Phoenix combinou, né, cara? Caralho, sim, ficou perfeito. E tinha o projeto da série e tal, pena que ele veio falecer depois, porque puta merda, cara. O River Phoenix era a personificação do Indiana Jones enquanto adolescente. Aquela cena, aquela perseguição em cima daquele trem, e o bom é que eles usam aqueles minutos iniciais pra estabelecer marcos importantes do filme. Sim. Da onde veio o medo de cobra do Indiana Jones, aquela ferida que ele tem no queixo, da onde que veio, porque é a primeira vez que ele vai manipular um chicote e ele não sabe, ele se machuca. De onde veio o icônico chapéu? Qual que é a briga com o pai dele? Por que ele pega o nome Indiana Jones? A gente descobre que é o cachorro. Então é incrível o quão eles usam uma cena, em teoria, muito frenética de ação, consegue te contar toda a história do personagem sem precisar de 1 milhão de linhas de diálogo. Isso é muito bom, cara. É o filme que eu mais gostei dos três, cara. Eu achei É o que eu mais gosto, apesar de eu não achar o melhor. Eu achei a aventura legal, é o filme mais emocionante, assim, tipo, é o mais engraçado também, é o que eu mais gostei, cara. O mais engraçado, eu acho ele de longe o mais engraçado, eu acho ele bem Mano, engraçado. O Sean Connery, muito pelo Sean Connery. Nossa, que tá... véio, esse filme ele tá demais, velho. Cara, aquela coisa deles se encontrando, e aí o Sean Connery, Júnior? Ai, meu Deus, eu não acredito, Júnior. Aí o Harrison Ford, eu odeio esse chamado de Júnior. Pronto, você já entende o relacionamento dos dois, é maravilhoso. Sim. Se não dá pro Spielberg dirigir o 007, a gente traz o 007 pro universo de Indiana Jones, né? Tem que ter alguma mistura ali. E foi exatamente o que eles fizeram, né? Mas eu acho um filme, assim, eu acho ele tão bom quanto o primeiro filme. O primeiro filme é o meu favorito ainda, mas eu acho ele tão bom quanto o primeiro. Tipo, pra mim ele é 10 de 10 também, fácil. Ele tem um pouquinho mais engraçado, que nem o Everton comentou também, acho ele um pouquinho mais engraçado, mas aquela dose de comédia, de aventura, de mistério, tá presente durante todo o filme, e é feito de uma maneira muito boa também, não tem barriga, não tem cena que você quer deletar, e funciona muito. E eu também gosto muito, acho que também o que favorece esse filme ser um pouco mais engraçado, e também eu também gostar, é que tem mais participação do Marcos, né? Do Marcos Gold, que é esse... O Marcos Gold é demais. Que é vivido pelo Dan Home Elliott, e, cara, ele é demais, cara, nesse filme. E nos outros filmes ele é... Eu não sei, no segundo ele aparece? Não aparece, porque como começa em Xangai, ele direto vai pra Índia, né? Então direto vai pra Índia. No primeiro ele aparece pontualmente ali, mas nesse terceiro ele tem um papel maior e, puta, funciona muito bem. Ele é amigo do pai do Indiana, né? Ele conhece o Indiana desde criança. Cara, a cena que o Indiana Jones fala, não, o Brody ele fala 12 línguas, ele vai desaparecer. E na cena seguinte ele, alguém fala inglês aí, cara? Porque... É muito bom, cara. É uma construção... Ele tem 2 dias de vantagem. Acabou de sair, tá ligado? A construção de personagem, tá ligado? Mano, é muito bom, sabe? Esse filme é muito bom, cara. E mais uma vez o embate com os nazistas, né? Claro. Afinal, o filme se passa em 1938, ainda oficialmente pré-guerra, né? Mas o grande charme desse filme é a interação entre pai e filho. A aventura do filho tentando salvar o pai, que depois se inverte do pai tentando salvar o filho, eu acho que culmina de uma das cenas mais hilárias que eu lembro da franquia, que é quando a cena da perseguição do tanque, que também é muito boa, mas não se compara às outras duas que a gente já... E aí o tanque cai, e aí aparece o pai olhando pra baixo. Ai, meu Deus, Júnior! Daqui a pouco aparece o Indiana Jones olhando assim. Quem que caiu, sabe? E o final dessa cena eu acho muito bom, porque ele tá sentado lá e fala, levanta aí, vamos lá, você tá cansado nada. E volta o chapéu do Indiana Jones rolando, sabe? Pra mostrar, mano, vai continuar a aventura, cara, não parou ainda. Sim. Isso é muito bom, cara. E a química entre os dois é ótima, cara. Essa relação entre pai e filho é muito também o que o Spielberg mesmo fala, que é muito da questão com o pai dele, que foi uma época que ele tava meio mal com o pai dele também. Então muito aqueles capas de diálogos, tipo, quando a gente sentou pra conversar da última vez, sabe? Era muito do que ele sentia com o próprio pai também, né?
E a cena de abertura que o Anderson comentou, do jovem Indiana, do jovem Henry, e ele sendo o escoteiro é muito do Spielberg também, né? Que queria trazer essa veia que ele participou disso quando era mais jovem. Esse filme estabelece também outras coisas do relacionamento entre pai e filho, o aspecto mulherengo do próprio Indiana, porque o pai dele também é. O pai dele caiu na lábia de uma mulher só porque ela era bonita e descobriu que era uma nazista, sabe? Quer dizer, sim, o cara não parou 5 minutos pra pensar no que tava acontecendo, que tava muito fácil. A gente entende de onde vem esse lado mulherengo dele. E aqui a personagem... a principal personagem feminina que tem no filme é a doutora Elsa Schneider, que aparentemente quando ela começa o filme você já saca, né, que ela do nada aparece aquela mulher e você fala, mano, não pode ser normal isso, eles caíram muito fácil na lábia dela. E agora faz todo sentido que o Anderson tá comentando ali, que é uma historiadora também, né, arqueóloga, seja o que for, uma pesquisadora que ali trabalha pros nazistas, e é uma personagem que, tipo, ela tá lá, eu não gosto nem desgosto, ela não tem muita coisa que explorar no filme, né? E sabe quem ajudou muito a moldar esse relacionamento entre eles? Foi o próprio Sean Connery, porque a princípio ele recusou o papel, porque a diferença entre ele e o Harrison Ford é só de 12 anos. Sim, então ele era achou pouca diferença. Que não ia ficar legal e tal. Mas aí o próprio Connery começou a ler o roteiro, e ele, como historiador também, além de James Bond, ou seja, o cara não era pouca merda, né? Ele começou a dar ideias pra característica do personagem. Então, muito do que a gente vê em tela veio diretamente das contribuições do próprio Sean Connery. E o que o próprio Harrison Ford fala, que trabalhar com ele ali era muito fácil, porque parece que só do Sean Connery tá ali, tem aquela aura em torno do Indiana, do James Bond, mas quando ele começava a interpretar, o Harrison Ford achava que tava falando com o próprio Henry Jones e não com o Sean Connery. Então ele conseguia passar a emoção melhor pra gente ver, pra ser capturado em câmeras. É por isso que a relação entre os dois personagens você sente muito bem ela, sabe? Não, total. Aqui, como são dois personagens que não são assim... O Henry Jones, o pai, ele é até mais falante que o próprio Indiana. O Indiana é meio curto e grosso, né? Cala a boca. É o velho falastrão, cara. E muito do olhar, da expressão, já conta toda a história da relação deles e o que eles estão sentindo no momento. Então, são dois autores grandiosos, né? E entregam papéis também que, engrandecem o filme de uma maneira muito bonita, né? Então, uma das cenas mais bonitas da franquia pra mim é nesse filme, cara, que é quando o Indiana Jones tá lá pra cair no penhasco, o pai dele segura, ele fala, não, tô quase alcançando o Santo Graal aqui, pai, não sei o que, aí ele vira, não, cara, não precisa, vem pra cá, eu vou te salvar, sabe? Que é tipo, o que ele mais queria na vida, o pai dele, ele não... falou, deixa pra lá, não, eu quero salvar meu filho, cara. Isso é muito foda, sabe? Constrói muito bem o personagem, estabelece muito o que aconteceu nessa aventura, nessa relação entre os dois. Cara, é foda demais, cara. E não só, como eu falei, que o Steven Spielberg trouxe o 007 em persona pro seu filme, também trouxe um dos vilões, né? O Michael P. Barney, que vive o Ernest Vogel, que é o principal nazista ali, que tá tentando matar eles. Ele era um vilão, ele foi um vilão em um dos filmes do 007. Até a arma que ele usa é a mesma que eles usam em algum dos filmes lá. O Walter PPKK. Essa mesma. E, bem, é mais easter egg dentro de uma história muito maior, sem precisar forçar a barra e contando a história que eles queriam contar. E mais uma vez funcionando muito bem. A frase mais engraçada do filme também é puro improviso. Aquela cena onde o Indiana consegue resgatar o pai dele, e aí aparece a mulher e tal, e eles estão lá conversando, e o Henry Jones, ele deveria dar a entender de que ele dormiu com a mulher, só que o Sean Connery achou que ia ficar sem graça e ele mandou ela fala enquanto dorme, sabe? E aquilo foi improviso que matou todo mundo de rir e acabou entrando no corte final, porque é maravilhosa assim. Ela explica muita coisa com 4 palavras, com 5 palavras, então é sensacional. Tem uma cena bizarrésima que é o autógrafo do Hitler, né? Tem essa cena. Da noite da queima dos livros, né? Sim, é isso mesmo, tem essa cena. Mas bem, a gente descobre que pai e filho também, eles são unha em carne quando o Indiana tem que andar no esgoto e a mulher tá morrendo de medo dos ratos, ele, não, tá de boa, rato, se fosse meu pai a gente tinha problema, porque o pai dele morre de medo de rato. Sim, são esses pontos que são características de ambos, né? Logicamente muda o bicho, né? Mas tem o medo ali, tem as coisinhas que vão fazer com que você relacione um dos dois.
coisa, né? Não é um pai e filho simplesmente porque são, mas tem esses pontos que você entende melhor o personagem que você já conhecia, que era o Indiana Jones, e acaba conhecendo o pai e reforça tudo que você já sabia do personagem e tá conhecendo ainda mais agora. Tipo, é por isso que, tudo faz sentido, né? Tudo encaixa. E também o pai dele é tão foda que assim, tudo que o Júnior fez, eu já fiz antes e melhor. Eu sei, o cara é muito canastrão e falastrão, cara, é sensacional, maravilha. Bem, vamos pro quarto filme? Demorou um tempinho, né, pra gente ter esse quarto filme, né? Esse filme só foi sair em 2008. O quarto filme da franquia Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, um filme também dirigido pelo Steven Spielberg, dessa vez o roteiro do David Koepp. A gente tá falando dos anos 2000, né? 2008, então os orçamentos são bem maiores, a gente tem efeitos especiais, é tudo muito diferente da produção dos filmes, né? Então o orçamento desse filme é de 185 milhões de dólares e o filme fez 786 milhões de dólares, então foi um sucesso de bilheteria. Mas a crítica não foi, assim, foi uma crítica mista. Não foi 100% tipo, meu Deus, é o melhor filme, mas também não foi, é um filme horrível. É um filme ruim, eu acho. Vamos conversar então. O que vocês acham de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal? Eu saí da sala de cinema ofendido ao final desse Por quê? Não, e olha que eu não vou falar nem do Shia LaBeouf agora, vou falar dele mais pra frente. O clima da aventura, ele ainda tenta emular o clima da aventura dos filmes dos anos 80. Traz a Carrie Allen de volta, tem toda essa coisa do Indiana Jones novamente em busca de uma civilização, mas essa parada de ETs e porque o cara é um arqueólogo, sabe? Ficou pra mim muito entendido que ele ia atrás de civilizações comprovadas, de coisas que existiram de fato. Então essa coisa de alienígenas do passado, não, cara. Não, isso é foda. Quando eu assisti o filme, a primeira foda. Isso realmente me incomoda também. A história do filme que tá sendo contada, eu acho que ela mexe muito com o que foi apresentado nos outros 3 filmes, né? Com a linha de direção e a estrutura que os outros filmes tinham. A estrutura, assim, tem aventura e tal, mas esse fato que o Anderson comentou de ser alguma coisa real, logicamente, tem as coisas mágicas que acontecem nos outros filmes também, então, mas baseados numa história que existe, né? Que existiu. Não, mas mesmo as questões do Santo Graal ou da Arca da Aliança, que são histórias muito mais metalinguísticas, metafísicas, espirituais, mas todas ainda de um plano terreno, do que simplesmente uma história de alienígena que fez o que fez no passado, sabe? Exatamente. É muito pegar e falar assim, putz, a história não foi a humanidade que fez essas coisas. Foram seres de outros planetas que vieram aqui, porque a humanidade é incapaz de fazer esse tipo de coisa. Quando a gente sabe que, na verdade, a humanidade tá aí sempre provando que ela é capaz de muita coisa. Não, é isso mesmo. Não, o aspecto místico existia nos outros filmes. É legal. Só que aí, quando entra esse aspecto dos alienígenas, realmente pra mim muda muito o clima do filme, sabe? Eu não desgosto do filme, eu não acho ele ruim. Eu assisti tranquilamente, sabe? A aventura. Tem alguns pontos que pra mim eu não curto muito, que é principalmente a questão do filho dele aparecer demais, sabe? Sim, o Much William. É porque a ideia era ter um spin-off baseado no filho e tal. Então, é o que leva a crer, né? Que tipo, parece que eles queriam passar o chapéu pro filho dele, né? Mas, cara, não é assim, sabe? Literalmente eles tentam fazer isso no final do filme, né? Mas volta o chapéu pra mão do... Não, o Indiana pega e fala, você não merece. Então, volta o chapéu pra mão do Jones, isso eu ia falar. Cara, e também os vilões. A Cate Blanchett, que é sensacional, mas nesse filme ela tá caricata ao extremo, porque tem que ser a vilã soviética, super... Sim, super agora não são os nazistas, né? São os soviéticos. O filme se passa em 57. O filme se passa ali já na Guerra Fria, testes de nucleares e etc. Eu também, assim, eu concordo com o Everton. Eu não acho o filme ruim. Não falo, putz, esse é um filme ruim. Eu acho que, obviamente, o termo de comparação, quando você entra pra assistir um quarto filme do Indiana Jones, você vai, puta, eu quero ver o que eu vi nos outros filmes, ou pelo menos alguma coisa perto disso. E quando não entrega, você fala, puta, ficou muito abaixo. Mas eu acho que não é um filme ruim. Ele tem cenas, assim, boas de aventura, tal, a perseguição da floresta, apesar de me incomodar um pouco aquela floresta CG em muitos momentos, mas... isso é outra parada. Me incomoda, mas tem muita coisa que funciona, que é legal, que é coreografado de uma maneira interessante na perseguição, mas esse uso de CG, por exemplo, dos macacos lá, tipo, que o moleque é um invocador, summonou os macacos, como é que pode isso? Tipo, não faz sentido, entendeu? Ele aprendeu a fazer acrobacia do nada. O meu problema não é nem com o Shia LaBeouf como ator, porque eu achei que não é um ator. É o personagem dele que eu acho o personagem dele.
o personagem dele que me incomoda. O que eu acho que esse filme ainda mantém de bom, claramente o Harrison Ford ainda sabe como interpretar o Indiana Jones, isso ele não perdeu, apesar da idade. E de novo, a volta da Karen Allen, eu acho que ela é uma das partes boas do filme, porque ela continua sensacional como a Mary. Sim. Então assim, e a dupla entre os dois, ela é muito boa. E aqui finalmente eles se assumem, porque é filho dos dois, e aí eles se beijam, e tem toda aquela coisa que não aconteceu 30 anos antes e tal. Mas essa coisa, esse uso absurdo de CGI, aí a gente entende, é um filme já dos anos 2000, dá pra cortar dinheiro de locação fazendo com o computador, mas pra mim tira muito do aspecto dos 3 primeiros filmes. Eu concordo total. Eu acho que esses pontos aí de história, essa parte de colocar alienígena, de fazer um roteiro mais bagunçado, misturando FBI e Arquivo X, é quase Arquivo X, né? Tem os dois agentes lá que vão dar uma enquadrada neles, né? Que depois somem, que não tem utilidade nenhuma no filme. Anderson, eu não vou lembrar o nome do ator, mas quando eu tava assistindo, eu falei, puta, é o zelador do Scrubs. Já é a primeira coisa que eu lembrei na cabeça. Neil Flynn. Então, ele é foda, cara. Aí, tem esse ponto dessa história, aí tem o personagem do Mutt Williams que aparece demais, porque, obviamente, é um filme que eles iam passar o bastão pra esse personagem continuar, mas acho que o filme não foi muito bem recebido pela... Eu acho que ele não continuou pela crítica, porque a bilheteria até deu, né? Não sei se também, se o Harrison Ford também. Que mais arrecadou dinheiro sem correção inflacionária nem nada. Sim, então, não sei exatamente por que demorou tanto pra sair uma continuação e se o filme fez tanta bilheteria, né? Mas é um filme claramente montado pra você continuar e passar o bastão pra um novo ator viver. E também tem o ponto do Shia LaBeouf, a partir daí, ele é um escroto, um idiota, isso as pessoas sabem, e a partir daí ele despirocou de vez, aí começou a vir à tona as coisas, e enfim, a carreira dele deu uma estagnada, né? Que ele tava lá dos Transformers e no Indiana Jones, depois ele sumiu. Bem, eu ia falar pra gente comentar os filmes favoritos, mas acabamos falando, né? Durante o episódio. Não, pra mim, a Última Cruzada é o que eu mais gostei dos 3. Apesar que os Caçadores da Arca Perdida também é excelente, mas o que eu mais me identifiquei assim foi com a Última Cruzada. Também é o filme que eu mais gosto. Não é necessariamente o melhor. Nesse aspecto, os Caçadores da Arca Perdida ele continua um filme imbatível, 40 anos depois, mas eu gosto muito justamente da dinâmica de pai e filho do terceiro filme. A cena de abertura eu acho uma das mais espetaculares da franquia, o estabelecimento de algumas marcas icônicas do personagem, então, e também a ideia de que no final o grande graal, a grande busca dos Jones não era pelo graal em si, o objeto, mas era pelo estabelecimento das pazes entre pai e filho. Então é um filme que, apesar do seu aspecto mitológico, ele é focado muito mais nos seus personagens centrais do que propriamente só no objeto grande que tem que buscar ao longo do filme. Sim, isso é bem importante mesmo. Por isso que pra mim, assim, em nível de ótimos filmes, pra mim é 10 de 10, tanto o Caçadores da Arca Perdida quanto a Última Cruzada, mas o meu filme favorito ainda é os Caçadores da Arca Perdida. Eu acho que ainda, como um todo, é o que eu me divirto mais, apesar dos dois serem incríveis, dos 3 primeiros serem incríveis e o quarto realmente ser um ponto fora da curva, mas pra mim não é um filme horroroso. Então, eu acho que vale a assistida pra quem quer conhecer e quem não conhece toda a franquia, que tá completando 40 anos e, enfim, logo mais tá saindo mais um filme, o 5º filme, ele tá programado pra começar a gravação esse ano, né? Como eu comentei na abertura do episódio. E também vai ter um monte de nome, né? Já estão confirmando Harrison Ford, óbvio. Sempre teve a circulação da ideia de que ia ter um prelúdio com atores mais novos. Aí tinha Chris Pratt na lista, tinha outros atores. Chris Pratt foi um que... Chegou a sair essa notícia, né? O Chris Pratt foi um dos caras que, os caras deram quase certeza de que ele ia ser o Indiana Jones, né? Que iam fazer um filme que ele seria o novo Indiana Jones. Mas, enfim, o Harrison Ford acabou voltando. Vou fazer realmente com o Harrison Ford esse novo filme, que já tem a Phoebe Waller-Bridge de Fleabag confirmada, tem o Mads Mikkelsen confirmado também como vilão, elenco. Claro. Provavelmente ele vai ser o vilão, né? É bem difícil pensar que não. Mas, assim, são nomes, são bons atores, né? A gente sabe que pelas coisas que estão produzindo hoje em dia. E vamos esperar pra ver como vai ser esse filme, né? Eu espero que seja um ponto acertado, mas com certeza pro lado da trilogia original do que pra esse 4º filme mais recente, né? Se ele for algo perto do segundo, eu já tô plenamente satisfeito. Pô, eu também. Vamos esperar pra ver. O filme tem previsão pra sair em 2022, mas as previsões são furadas hoje em dia, né? Eu duvido que ele chegue perto, quiçados da Última Cruzada, mas vamos torcer. Vamos torcer. Mas, bem, é isso, ouvinte. Comenta com a gente. É só não falar de ET.
Não vai trazer ET e essas... Vamos fazer um pequeno exercício aqui de futurologia. Quem que vocês acham que serão os vilões desse filme? Porque nós já tivemos ETs, nós já tivemos os soviéticos, uma tribo do Sudeste Asiático e os nazistas. Quem vocês acham que seria? Eu acho que vão ser os Illuminati. Dessa vez vão ser os Illuminati. Mas aí você vai por filmes do Nicolas Cage, né? Então, mas eles vão mostrar como é que você faz. E o Donald Trump vai estar envolvido ainda. Você vai ver. Vai ser o QAnon, tá ligado? Vai ser alguma coisa assim. Você tem palpite? Eu não sei. Honestamente, eu acho que eles vão pra alguma coisa ali de organizações governamentais ali. Porque afinal, o terceiro filme se passa em 57. Sim. Então a gente tem aí... E a gente não sabe também o período que o filme vai passar, né? Então, ou vou voltar pros nazistas escondidos na lua, né, cara? Mas aí vira galhofa, desgraçado. Mas eu acredito que eles vão usar essa passagem de tempo também no filme. Então, se isso cair nos anos 70, possivelmente são essas questões governamentais ou grupos de... algum tipo de grupo paramilitar, alguma coisa assim. Que quer ter o poder e tal. Sei nessa linha aí. Bem, o episódio vai estar gravado, né? Vai estar gravado e a gente vai voltar aqui pra ver se a gente chegou perto de alguma maneira de acertar isso, né? Ou se a gente passou longe. Pois é. Mas enquanto não sai esse quinto filme, assistam os 4 filmes, assistam Indiana Jones, comemore os 40 anos de aniversário desse filme, que com certeza vale a pena ser assistido, reassistido muitas e muitas vezes. Bem, vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, qualquer coisa. Quem quer começar? Eu vou começar com uma dica tripla relacionada ao tema. Primeiramente, um jogo clássico da LucasArts, Adventure, Point and Click de computador, chamado Indiana Jones e o Destino de Atlantis, ou And the Fate of Atlantis. É um dos melhores jogos já feitos pela LucasArts. Um clássico do Point and Click, junto com Full Throttle, Grim Fandango. Então, é um jogo muito focado no ato de decifrar enigmas, montar quebra-cabeças, usar de passagens secretas. Então, e o jogo se passa em 1939, após os eventos do terceiro filme, e também o vilão é um nazista, e o jogo é bom porque ele te dá opções pra você completar o jogo. Ora você pode ir por um caminho da força, outro força bruta, outro pelo da inteligência e o outro meio que de espionagem. Então cada um trazendo suas particularidades e suas dificuldades ali. Então é um jogo que eu acho ótimo até hoje. A segunda dica é a coletânea O Melhor da Disney, as obras completas de Carl Barks, que são 41 volumes publicados aqui no Brasil entre 2004 e 2008 pela editora Abril. E essa dica é especial porque a gente conhece nela muitas das inspirações que o George Lucas e o Spielberg tiveram para fazer o primeiro filme. Em especial no volume 6, a história As Cidades de Ouro, que é onde acontece a famosa cena do escape da pedra. E o terceiro, para fugir um pouco do tema, é o último disco do Foo Fighters, que apesar de não ser um grande disco propriamente dito, é o Foo Fighters tentando se reinventar e trazer uma abordagem mais pop pra dentro da sua própria música. Eu confesso que eu só escutei uma vez, achei muito chato e não voltei pra revisitar. Eu gostei, mas assim, é um disco que algumas partes eu não gosto e outras eu acho que pode ser um caminho bom pra banda seguir daqui em diante. Não, criativo eles são, né? Porque mudaram pra cacete. Então, souberam fazer músicas bem diferentes. Bem uma vertente pop, bem uma vertente quase indie. Tem gente que pode pensar assim. Mas assim, eu preciso reescutar. A primeira vez que eu escutei eu não curti muito, mas acho que vale reescutar mais uma vez. Eu já não tinha gostado muito do Concrete Gold. E, bem, só um comentário. Não vai ajudar em nada. Everton? Cara, eu vou comentar o mangá que eu li, que é o Fragmentos do Horror do Junji Ito, cara. Esse cara, não é à toa que ele é o mestre do terror japonês em questão de mangá, cara, porque ele é dodói da cabeça, cara. As histórias que ele faz são muito bizarras, cara, e é muito bom, ele desenha muito, e ele consegue dar um aspecto aterrorizante no mangá, que é, tipo, praticamente só ele, sabe? Ele é foda, realmente. Nesse quesito, cara, ele é um mestre mesmo. Bem, esses dias eu não consegui consumir tanta coisa, mas eu estou assistindo Ozark. Eu acho que isso vai ser a minha recomendação. Ozark é essa série original da Netflix, que conta a história do Marty, que é vivido pelo Jason Bateman, que você deve conhecer aí das comédias da vida, né? Principalmente do Arrested Development. Do Arrested Development e muitos filmes de comédia, né? Que ele participa. Mas é o Michael Bluff, cara.
Não, sim, é o papel que ele tá marcado. E aqui ele vive o Marty Bride, que é um consultor financeiro que lava dinheiro pra máfia, lava dinheiro pro cartel colombiano, e logo no começo da série tem um problema lá, um amigo dele, o sócio dele morre, né, eles matam ele, e ele tem que se mudar pra Ozarks, que é uma região de lagos lá nos Estados Unidos, pra recomeçar a vida e lavar o dinheiro do cartel e continuar vivo, basicamente, né? Então a série se desenrola com toda essa história sendo contada, como eles estão se virando pra sobreviver e pra morar naquele lugar novo e obviamente tentar salvar as próprias vidas. Mas assim, é uma série muito boa pra quem gosta principalmente de drama criminal. Eu acho que vai curtir muito as atuações tanto do Jason Bateman quanto da Lauren Linney, que vive a esposa dele, e da Julia Garner, que é a Ruth, que até ganhou Emmy, se eu não me engano ela ganhou Emmy, não sei se outros ganharam, mas ele também ganhou. Então, de melhor diretor. Isso é bom, porque ele dirige vários episódios da série mesmo. E, bem, a série é muito boa, tá na terceira temporada, tá pra sair a quarta, que será a última temporada, e recomendo pra assistir, que essa é uma série original Netflix que ainda vale a pena ser assistida, certo? Certo. Muito bem. Se você primeiro ouvinte, comente com a gente qual é o seu filme favorito do Indiana Jones, que a gente vai querer saber. Segundo, quer continuar escutando o podcast, entra no nosso site sofaverso.com.br ou procura a gente no seu agregador favorito de podcast. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox. Onde você procurar, você vai achar a gente. Tem episódio novo toda semana. Se você quer conversar com a gente, temos nossas redes sociais. Instagram é Sofaverso, Twitter Sofaverso. Quer mandar um e-mail pra gente é podcastsofaverso@gmail.com, e também temos o grupo no Telegram. Se você quiser entrar no grupo e conversar com a gente, seria ótimo ter a sua presença lá. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Esperamos vocês. É isso. Muito obrigado por escutar até aqui e até a próxima. Valeu! Falou e até semana que vem.